Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, muito bem-vindos ao canal Papo Humano. Hoje estamos aqui nós quatro, conseguimos nos juntar, apesar dos horários bagunçados, né? E a gente queria hoje falar de um assunto que todo mundo já sabe, né? É bem conhecido entre todo mundo, que são os sete pecados, mas a gente queria trazer de uma forma que a gente não visse só o lado negativo deles, né? Porque o que a gente aprendeu durante a nossa vida toda é que eles são pecados e devemos condená-los por isso, né? Se a gente sente isso. E só para relembrar um pouquinho, eu vou falar na sequência aqui que a gente vai falar, então eu vou fazer uma colinha aqui. Os sete pecados são a avareza, a luxúria, a ira, a gula, a inveja, a preguiça e o orgulho. E a gente vai, nesse bate-papo, tentar trazer para vocês que, apesar deles serem vistos como negativos, eles têm o seu lado bom, o seu lado positivo, e muitos deles nos impulsiona, nos faz movimentar algumas coisas na nossa vida, né? Porque se a gente às vezes fica sentindo um sentimento e se condenando por ele, a gente acaba estagnado. E a gente entendendo que ele tem o lado bom, né, o equilíbrio desse sentimento, dessas emoções, a gente consegue fazer o movimento necessário para a nossa vida, né, meninas? Então vamos começar agora com a avareza, né, Alisa? Vai falar um pouquinho sobre ela? Isso, Cíntia. Eu só acho importante também comentar, complementar o que você trouxe, né, sobre eles, de que eles são conhecidos como pecados, né, e muito baseado no que a Igreja Católica trouxe, né, já de muito tempo, e isso ficou, né, marcado, né, mas eles são, na verdade, instintos, né, instintos humanos que estão em desenvolvimento, né. Então, a gente tem essa visão, né, a dos reinos, né, do que tudo que está aqui no planeta Terra está em evolução. Então, nós temos lá o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, que são os três reinos já plenamente desenvolvidos, e nós estamos no reino hominal, que ainda está em desenvolvimento, né? Então, nós estamos aprendendo a ser humano, né? Então, o próprio nome, né, já diz, né, nós estamos em evolução. E faz parte dessa evolução desenvolver esses sete instintos, né? Que ficaram conhecidos como sete pecados, e por isso a nossa a gente acaba olhando de maneira negativa por, né, termos desse inconsciente coletivo que são pecados, mas na verdade são instintos e fazem parte da evolução, todos nós temos, né? E por isso não precisamos condená-los, né? E sim olhar para eles, né? E ganhar consciência e trazer eles para a polaridade positiva, né? Então, por exemplo, a avareza, né? Quando fala em avareza, a gente pensa no quê? Em pessoas que são muito apegadas, né, de maneira excessiva, né, até a coisas materiais, né, a bens materiais, a dinheiro, né, ou seja, são pessoas que colocam, inclusive a igreja trouxe isso, né, que colocam o material acima de Deus, o que é um pecado, né, porque Deus tem que estar acima de tudo, né, e aí o pecado da avareza é colocar todo esse apego, toda essa conquista, essa ganância, né? A pessoa se torna uma pessoa gananciosa acima de Deus, e por isso é um pecado, né? Mas aí você fala, puxa, mas qual que é então a parte positiva da avareza, né? E o que que a gente, de que forma que a gente pode trazer isso de maneira positiva? É de você doar, né? De você doar não só, aí vem toda a questão, né? Inclusive que a igreja trouxe de doar dinheiro, né? De ter lá o dízimo, enfim, ou fazer doações. Só que vai muito além, né? A avareza ela não é só o apego material, o apego a bens. A avareza ela pode ser também apego a pessoas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela é muito dependente de outra, ela tem um apego muito grande a outra pessoa, ela também está sendo avarenta, né? Se a pessoa ela é apegada a, por exemplo, ela não divide nada, ela tem informações, né? Ela tem conhecimento, muitas vezes, e ela não divide, ela não quer compartilhar, ela quer aquilo só para ela, por exemplo, no ambiente de trabalho, né? Eu já convivi com pessoas assim, por exemplo, de que tem um conhecimento, de que tem uma informação, mas não quer dividir com outra porque ela acha que aquilo pode prejudicar ela de alguma forma. A pessoa, às vezes, é até mais, digamos, pode ser que a pessoa enxergue outra pessoa como mais inteligente, e ela tendo aquela informação, ela vai superar, né, vamos dizer assim, o conhecimento da outra, né? Então, ela acaba sendo avarenta também. Inclusive, no meu processo de autoconhecimento, né, quando eu ouvi falar sobre avareza, eu pensei, eu não sou avarenta,
né? Nossa, eu não sou apegada a bens materiais, claro, acho importante, obviamente, né? Mas para mim está dentro de um equilíbrio, né? Dentro de algo que a gente pode considerar saudável, né? Só que aí, quando eu comecei a estudar mais, aprofundar e entender que a avareza não é só isso, que ela pode ser isso que eu estou comentando com vocês sobre conhecimento, sobre informação, ou qualquer coisa que seja, às vezes um sorriso, né? Você se abrir para a vida, você se doar, né? Você pode estar sendo avarento. E aí eu comecei a prestar atenção em mim e percebi que em algum momento, sim, eu estava sendo avarenta, sim, né? Estava segurando algumas coisas. Então, comecei a entender o porquê, né? Qual que é, o que que vem, né, com esse sentimento de avareza, né? Por que eu estava me sentindo dessa forma? E aí eu comecei a perceber, né, entender algumas coisas, algumas inseguranças, alguns medos, né? E com isso eu fui me abrindo para poder então dar para as pessoas aquilo que eu tenho de melhor, né? Então, se você não se abre, se você não vive a sua essência, se você não manifesta aquilo que você tem de melhor, aquilo que você tem no teu íntimo, né, na sua essência, você está sendo avarento, né? Então, comece a perceber, comece a olhar que eu tenho certeza que você vai identificar alguns pontos que você pode melhorar e começar a olhar para isso de maneira diferente e olhar o mundo também de maneira diferente, né? E aí o outro pecado que eu também inicialmente falei, nossa, eu não tenho esse pecado, é o da luxúria, né? Por quê? Porque as pessoas associam a luxúria com sexualidade, desejos sexuais, promiscuidade, né? Mas luxúria não é só isso. Luxúria é tudo que está relacionado a prazer, né? Então, por exemplo, se você só quer ficar ou fazer coisas que te dão prazer, você está sendo, né, luxurioso, né? Tá ali na polaridade, ou lidando ali na frequência da luxúria, né? Então, aí de novo, né, fazendo as minhas reflexões, eu trouxe para mim, né, de que realmente eu tenho luxúria, porque muitas vezes eu acabo não fazendo determinadas atividades que eu não gosto, acho chato, que isso, que aquilo, acabo procrastinando, né? Então aí você traz uma procrastinação para sua vida, né? E porque você quer fazer só aquelas coisas boas, e aí no final das contas você acaba não fazendo nenhuma coisa em outra, porque você tá, por outro lado, você se culpa por não estar fazendo aquilo que é, é chato, mas é necessário, né? E não consegue desfrutar daquela atividade prazerosa. Então, se você está nessa frequência, você acaba trazendo, então, a procrastinação para sua vida. Então, pensa nisso, que tem... é, quando eu comecei a associar as coisas, eu comecei a entender melhor e comecei a não me culpar e criar uma estratégia, né, para lidar com as atividades que você precisa fazer, mas que não são tão prazerosas assim, e as que te dão prazer. Então, se você conseguir fazer um combo ali, um mix, né, dessas atividades, você consegue sair, né, da luxúria, né, e também da procrastinação. Você consegue dar fluxo, né, para a sua vida, para as coisas que você precisa. E e isso também, esses dois pecados, eles acabam, acredito, na minha visão, né, como eu estou manifestando isso, né, nesse meu processo de autoconhecimento, eles acabam tendo interligação. Todos eles, na verdade, têm, né? Porque o fluxo do dar e receber, né, ele está muito vinculado com isso. A avareza, por exemplo, né, você não, né, não segurar, não querer tudo para si, você doar. E da mesma forma, a luxúria também, de você sair, né, dessa coisa de fazer só o que você quer e às vezes fazer aquilo que também não é, né, para aquela atividade, ou às vezes para aquela pessoa que você está ajudando, às vezes, né? Então, eu acho que quando a gente consegue olhar para tudo isso, a gente consegue dar mais sentido para as coisas e ter mais consciência que esse é o objetivo, né? A gente criar consciência e fazer a evolução, né, menina? Continuando aí com os pecados, a Maria vai falar sobre os outros, né, Maria? Sim. Só para colocar um pontinho de curiosidade também no comentário da Lê, que falando da interpretação dos instintos, né? A nossa professora, Márcia Marins, que é a nossa psicanalista, ela trouxe uma informação que eu achei muito interessante, que eu gostaria de trazer aqui, que ela fala assim que para a gente entender a diferença entre nós agora e com avatares e Budas, né, que já foram encarnados aqui no planeta Terra,
eles foram pessoas assim de grandes exemplos, né, de equilíbrio, trabalhava sobre a meditação, conseguia equilibrar, né, ser centrado, né, aquilo que a gente busca, né? E aí ela fala que essa diferença entre nós e entre eles era realmente essa neutralização desses instintos, né? Tá centrado e acalmando, porque isso, quando os nossos instintos estão de forma desequilibrada, vai afetar muito as glândulas dos nossos corpos, os hormônios, né? E isso vai estar alterando, vai estar talvez piorando mais aquele instinto, né, que foi afetado. E puxando já o gancho para o instinto da ira, esse é um instinto muito delicado, porque é um instinto que provoca raiva, provoca o ódio, a vingança, né? E quando a pessoa está desequilibrada, ela fica cega, ela pode cometer até um delito, né? Por estar ali muito exacerbado aquele instinto. Mas, por outro lado, a ira também, ela pode te trazer a potência da coragem, a potência da decisão, a potência da determinação. Então, vai existir ali pontos de para o lado negativo e positivo que eu preciso neutralizar para que eu consiga lidar com aquela situação de uma forma equilibrada, né? Uhum. Então, quando eu olho para isso em mim, né, eu vou estar interpretando determinada situação que acontece na minha vida, eu vou estar cuidando disso, olhando para que aquilo não fica ao extremo, né? Porque todo excesso é criminoso, pode ser de qualquer instinto, mas especificamente da ira, porque a ira é ali, é o fogo, é a raiva, é o ódio, que vai estar ali intrínseco na gente, e se a gente não olhar para isso, a gente pode encadear um monte de consequência na vida da gente que não vão ser boas, né? E aí, trazendo também para o gancho da gula, né? A gula também é um instinto muito interessante, que todo mundo fala de gula, a gente já pensa já, né, que é na comida, é na bebida, Uhum. é nos exageros, né? Mas também a gente pode falar também das emoções, do egoísmo, né? Por que que eu quero tanto? Por que que eu tenho tanta gula e eu preciso de mais, né? Então, na minha interpretação, a gula, ela é um sentimento de que a pessoa não está saciado, né? Não está satisfeito. Mas essa insatisfação, ela está muito ligada para mim na emoção, porque se eu não estou satisfeito, se eu estou querendo mais e mais e mais e mais, tem alguma questão na minha emoção que eu preciso trabalhar e ver por que que eu não nada está me satisfazendo, né? Pode ser no dinheiro, pode ser no amor, pode ser na comida, pode ser em vários fatores na vida da gente, e isso precisa estar equilibrado, porque se eu supro aquela falta que está em mim, eu vou estar conseguindo ficar saciado, né? Eu vou ter o controle daquela situação. Então, eu acho muito interessante olhar para esse ponto. Se você tem uma questão assim, principalmente na comida, né? Porque tem muitas pessoas com questões obesas, né? Que estão, às vezes, tendo problema de saúde. O que que me faz comer tanto? Qual é a falta que está dentro de mim, né, meninas? É isso aí. Então, então agora eu vou falar de um instinto também que é muito mal visto, né? Um pecado da inveja, né? Esse pecado de ser ambicioso demais, de querer demais o que é do outro, né? é, Invejar a vida do outro, de invejar os bens, de invejar o amor que a pessoa tem, né? Então a gente tem essa inveja que é muito mal vista e que no fundo essa pessoa, ela é realmente uma pessoa pesada, né? Porque ela não só inveja o que o outro tem, como também ela quer ter exatamente o que o outro tem. E aí é que está a questão, né, que precisa ser vista, porque a pessoa que ela é invejosa, ela é uma pessoa que não tem felicidade, ela não é feliz, porque tudo que ela tem não traz felicidade para ela. Só o que o outro tem é que traz a possível felicidade dela. Então, esse ter o que o outro tem faz com que essa pessoa fique mais pesada, né? Pesada, eu digo como? Aquela pessoa que
você sente a inveja nos olhos dela. Parece que ela olha para você e você está lendo ali o interesse que ela tem sobre as suas coisas. E isso se torna uma pessoa desagradável, né? Porque ela acaba sendo uma pessoa muito ambiciosa, uma pessoa egoísta, porque ela está em busca, né, daquilo que ela não tem, da felicidade que ela acha que vai ter tendo o que o outro tem, né? Mas ninguém pode ser feliz tendo o que o outro tem. A gente tem que ser feliz e ir na busca desse tem que sobre as nossas coisas, né? Então, como que eu posso aí estar equilibrando, né, esse instinto, né? Olhando mais para o que você tem, né? Olhando mais para esse lado do desapego, do desinteresse do que é do outro e me interessar pelo que eu tenho, né? Trazer mais para minha autoestima, né? Para minha satisfação, para o meu amor próprio, para olhar para o que eu tenho, começar a valorizar o que eu tenho. Mas é importante a gente falar que quem tem esse instinto muito forte, ainda nessa polaridade depreciativa, negativa, se assim podemos chamar, né? São pessoas que a gente tem que entender que elas ainda não têm essa consciência. E então, às vezes a gente precisa mesmo colocar uma certa barreira, né? Um certo limite em se preservar, né? Você não precisa se afastar totalmente da pessoa, mas é o se preservar, que a gente faz até instintivamente, né? A gente não conta os nossos segredos, a gente não conta os nossos planos, né? A gente evita de falar muito para não sentir essa energia da pessoa vir para cima, porque você vai se sentir mais sugado energeticamente, assim, nessa coisa do cansaço, né? Se vocês perceberem, uma pessoa que tem essa energia forte, você se sente cansado do lado dela. Dá mesmo essa sensação de parece que ela está levando tudo, porque energeticamente é o desejo dela. Então, só para ficar aí essa observação, né? E o outro instinto seria o instinto da preguiça, né? Que também é muito mal falado, né? Porque a preguiça aí está ligada à pessoa que é mole, à pessoa que faz vadiagem, né? A pessoa que é desleixada, que nunca termina os projetos dela, né? Que não tem capricho para fazer as coisas. Ah, ela é preguiçosa mesmo, está sempre lá fazendo só o que ela gosta, né? Parece que a pessoa, quando está numa polaridade negativa da preguiça, né, ela não tem motivação para nada, né? Inclusive, ela não quer, às vezes, nem trabalhar. A preguiça do trabalho, né? Que aí vai para a vadiagem, né? Então, a pessoa vai ficando taxada, não que ela às vezes não seja, porque se ela está na polaridade mesmo ali mais negativa, ela realmente vai estar demais nessa polaridade negativa de não fazer nada, né? De estar realmente na vadiagem, e aí ela não produz, né? E se ela não produz nada, ela vai começar a se julgar, ela vai se criticar, ela vai se depreciar, né? Ela não vai acreditar nela mesma, né? Então, uma outra forma de você olhar para essa preguiça sem essa condenação, sem esse peso, é você respeitar, entender que você tem momentos em que você quer ter preguiça, né? Então, de um dia todo, às vezes você está passando uma situação que você fala assim, nossa, eu quero, simplesmente quero fazer nada. Então, por que que você não quer fazer nada? Essa preguiça vira um ócio, né? Algo que você precisa olhar, né? Porque quando você está trabalhando, você está produzindo, é um negócio. Você está fazendo um negócio por você. Eu vou trabalhar, eu vou produzir, eu vou num projeto, eu estou ali. Quando eu estou no ócio, que eu entro nessa preguiça mal vista, se eu for para essa preguiça bem vista, é o momento onde eu posso elaborar o que está acontecendo dentro de mim, né? Por que é que eu estou com essa apatia, né? Por que que eu estou com esse excesso de cansaço, né? Por que que eu não estou conseguindo pôr o meu projeto realmente em andamento? Por que que eu não consigo terminar ali aquele problema, aquela situação, aquela pessoa?
é você trazer o momento da preguiça como algo produtivo para se entender, né? E às vezes mesmo até para se carregar as suas energias. Então, se você vai fazer um momento de ócio, né, um momento de lazer ali na natureza, por exemplo, vai tirar férias, vai para a praia, vai para o parque pisar na grama, e entra em contato com você, e entra em contato com a natureza que nos traz uma energia plena, nos ajuda nessa observação, aí você pode ir para uma polaridade positiva, né? Você pode encontrar nesses momentos de pausa, você pode encontrar a coragem para você ir lá e fazer, você pode encontrar dentro de você o ânimo para ir lá e ir até o fim no seu projeto, de resolver aquilo aqui até o fim, né? De encontrar a motivação, a carga energética que você precisa para se motivar a fazer a ação, né? A ir em direção àquilo que você quer, né? E aí você parando de julgar os seus instintos, você começa a entender como eles funcionam e a usar eles para o seu benefício, né? Não mais como algo visto como ruim, mas sim algo visto como uma habilidade que você tem que desenvolver nova, né? Uma coisa nova, onde você tem que ter um olhar novo para se permitir usar a outra polaridade, o benefício que isso também traz, né? Eu acho que agora a Cíntia vai falar sobre o orgulho, é isso? É isso aí. O último, né, que também bastante conhecido, o orgulho, né, e a gente tanto condena esse orgulho, porque a gente sempre só olha o lado ruim dele, né, como, ai, aquela pessoa é muito orgulhosa, como se fosse realmente um pecado. Mas a gente tem que aprender a olhar o lado bom desse orgulho, que é quando você faz uma coisa bem feita, uma coisa que você sabe fazer, quando você ajuda uma pessoa, né? Quando você se doa, como a Ale já trouxe, é um motivo de ficar orgulhoso, né? Não aquele orgulho da arrogância, soberba, né? Aquela coisa da superioridade, mas o orgulho de ter feito alguma coisa bem feita. E a gente precisa sempre procurar esse equilíbrio, como já foi trazido também, porque o orgulho também, quando a pessoa se diz, ah, eu não tenho orgulho nenhum, eu sou uma pessoa humilde, outra coisa que é bastante confundido, né? Porque você ser humilde não significa que você é uma pessoa sem condição financeira, uma pessoa simples, porque a gente conhece muitos empresários, né, muita gente com muito dinheiro e que são pessoas humildes, que ajudam os outros, né, que não tem esse orgulho só porque tem o dinheiro de se acharem superiores, né? Então é outra coisa que a gente confunde bastante também. A gente ouve muito, né? Não, eu sou uma pessoa humilde, não preciso disso, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque a gente tem que ter orgulho das coisas que a gente sabe fazer e que a gente faz bem feito. Mas também o não ter o orgulho nenhum é muito prejudicial para a gente também, porque a gente às vezes acaba aceitando tudo de todo mundo, né? E como a gente já ouviu falar até no nosso curso e no livro, né, que a nossa mentora já escreveu, ela até refere, a gente não pode se deixar ser um pano de chão, né? Porque quando você também não tem orgulho nenhum, não tem valor nenhum, as pessoas fazem aquilo que querem com você, né? E você realmente se sente um nada, né? Uma coisa que fica ali embaixo, desprezada. Então, é muito importante a gente procurar esse equilíbrio, e uma das coisas importantes do orgulho, de usar bem o orgulho, é aceitar as coisas como elas são, né? Não querer brigar pelas coisas, porque, tem que ser do meu jeito, é assim que eu penso, todos têm que pensar. Não, o orgulho é se aceitar, aceitar a sua essência e trabalhar naquilo que você faz bem, e ter orgulho disso, né? Sem ser essa pessoa que sente superior por isso, porque todo mundo tem seu valor, qualquer profissão tem seu valor, né? Qualquer pessoa tem o seu valor, todo mundo é essencial, né? A gente precisa deixar de se sentir especial e saber que somos essenciais. E só para a gente ir finalizando aqui, uma coisa que para mim foi um aprendizado com esse ganho de consciência, com esses estudos todos, para mim sempre foi muito cômodo eu falar, não, mas eu sou uma pessoa muito tímida, eu não gosto, e estudando,
caiu a ficha para mim que essa desculpa de falar que eu sou tímida é justamente um orgulho mal usado com medo do julgamento dos outros, né? Então, eu muitas vezes usei essa desculpa da timidez para não me expor, mas o que no fundo que era o medo do julgamento dos outros, né? Ah, mas se eu me expor, se eu falar, se eu mostrar, o que vão pensar de mim? E que no fundo isso é um orgulho, né? É esse orgulho mal usado que a gente está falando. Então, a gente queria trazer para vocês só esses sete pecados, porque todos nós temos eles, né? De uma forma maior ou menor, mas todo mundo sente, todos eles, e não é vergonha nenhum assumir isso. O que a gente precisa aprender é deixá-los em equilíbrio, né? Porque como foi bem falado, sem a gula, a gente não conseguiria, por exemplo, querer coisas que a gente ainda não tem, né? Tem que ter essa gula, tem que ter essa vontade desse movimento como todos os outros que foram citados, como a ira, a preguiça, a gente precisa desse ócio, né? O não fazer nada, até para às vezes vem as ideias, as melhores ideias às vezes acontecem quando você está ali entregue, né? Deixando as coisas acontecerem. É, E o era pessoal fala que se não tivesse preguiça, não ia existir o controle remoto, né? É que Só dizem pode que ter partido do exatamente o vidro preguiçoso a ideia, elétrico, né? o controle remoto, todas essas coisas, é verdade. Então tem as praticidades, né, as funcionalidades da vida Exato, aí que vem a partir disso, né? Ou de alguma coisa que está te incomodando, de algo sim, que aí você acha uma solução para aquilo ali, né? tem que Então fazer por esse isso que a gente tem movimento, que por isso que a gente tem que ter esse olhar positivo, né? Porque tudo tem o seu lado bom, né? Então e a nosso desafio é justamente trazer, né, essas coisas que são julgadas, né, condenadas como pecado e sim trazer para polaridade positiva, né? E eu acho legal que a gente transita, né, em todos eles, na verdade, sim. né? Então, hora mais um, hora mais um outro, mas a gente está sempre transitando, né, em algumas acontecimentos, né? Até você falou da timidez, Cintia, aí realmente eu acho que é muito questão do orgulho, mas também acho que vem um pouco de avareza também, porque aí você não está se entregando também, você não São está todos se né? manifestando, né? Você está segurando para você todo o teu potencial, É, né? Então, uma pessoa que às vezes tem um potencial absurdo e ela não está manifestando isso, ela está segurando tudo para ela, então é, está sendo É, avarento também, né? é. E também essa relação aí de pecado e virtude, né? Ela não, esse pecado não São existe, duas, porque né? são Tá duas na mesma polaridades. frequência, É, tá na mesma frequência. se eu neutralizo, não existe pecado, existe só mal usado, né? A virtude, eu vou estar manifestando ela, e se eu estou na polaridade negativa, eu estou ali deixando de ser eu, deixando né? E trabalhando esse processo da humanidade, que é olhar para essas coisas que nos levam para o negativo, né? E aí não existe esse pecado, né? Que foi falado, pelo menos da nossa compreensão, né? né? Porque o nosso Exatamente. instinto, né, esse instinto humano de simplesmente fazer, que é o que nós estamos querendo, acho que de repente, trazer para você aí, ouvinte, né? Identifica em você o que está ali mais pegando, né? O orgulho, por exemplo, a gente perambula muito em todos esses instintos através do orgulho, né? O orgulho é o peso da humanidade, onde todos nós temos que mais observar, porque é muito rápido a gente ir para uma polaridade negativa, uma polaridade pesada, para usar outro instinto também ali de uma forma errada, de uma forma, né? Seja como a gente for usar. Então, se você já identificar, é ficar de olho no seu dia a dia. Como que você pode transformar aquilo, né? Olha, aqui estou sendo avarento, eu estou sendo orgulhoso. Olha, aqui eu não me manifestei com a potência que eu tinha dentro de mim, eu não Hum, coloquei a ira em movimento. Por que eu não coloquei a ira em movimento? Ah, porque eu vou ficar preocupado que vão me julgar. É o orgulho que está ali de novo. Então, eles é, vão conversando, e é isso que é legal, você começar a identificar, porque aqui todas nós já passamos por isso, e o tempo todo, no nosso dia a dia, a gente vai de novo para esse lugar, porque ele comanda os nossos sentimentos, né? Através aí desses instintos que os nossos sentimentos vão nos guiar, né? Então, é um olhar mais assim para isso, para você trazer mesmo para o seu dia a dia, para sobre todas as suas tarefas. É isso, E meninas? até
só para fechar, meninas, eu acho que a gente poderia até colocar como sugestão, né, para o pessoal, se quiserem se aprofundar, a gente aconselha, né, que se aprofunde. Tem o livro, né, da Andresa Molina, O Consciência Desperta, né, a nossa mentora, e não fazendo já um merchan também, né, Sim. mas procurem porque realmente é muito bom. Tem uma base, né, muito teórica, tem um fundamento, né? Então, assim, não são coisas, né, que a gente tirou, né, do nada, né? E a gente aconselha, né, né, procurem, porque isso é muito bom, né? Quando você vai adquirir conhecimento, informação, você vai se identificando e vai reconhecendo, né? E com isso para melhorar, né, a tua qualidade de vida e você tá consciente para isso, né? Olha que esse Perfeito. livro tem uma linguagem super fácil, né? Então, isso também é uma Fácil de coisa ler. bem legal. Eu vou colocar o link na nossa descrição, se você quiser saber onde encontrar esse livro, aí você pode ir lá na descrição e procurar, tá bom? E se você, por favor, não é inscrito no nosso canal, aproveita agora, se inscreve no nosso canal, aperta o Dá um sininho para joinha. receber os vídeos, dá o seu like e, essencial, compartilhe com alguém que você acha que vai poder também aproveitar esse vídeo, tá bom? Muito obrigada, meninas. Até a próxima. Obrigada a Obrigada. Obrigada, Tchau, tchau. Até a vocês. obrigada. próxima. Até Tchau, a até a próxima. próxima.